Vamos para a carta de número 21. Uau, essa carta é muito interessante, tá? Muito interessante mesmo. O que ela vai nos apresentar? Desafios. Eu acho que vocês podem imaginar, mas se não, vale até a pena pesquisar no YouTube, no Google, como é o processo de um alpinista, uma pessoa que escala uma montanha. Nossa, pessoal, é uma coisa assim, surreal, né? O que esses caras fazem para subir essas grandes montanhas e montes e tudo mais. É muito arriscado, geralmente tem que ser tudo muito calculado, é demorado, às vezes tem que parar, né? Tem que cuidar para não ter avalanche, isso e aquilo. E logicamente que a base da montanha não tem nada a ver com o que você encontra lá no topo. E na realidade você não sabe direito o que você vai encontrar lá no topo, porque só quando você chega lá que você vai ter a visão. Então aqui vai falar de coisas desafiadoras, não impossíveis, tá bom? Se alguém já escalou o Everest, então, né, não é impossível você conseguir aquele emprego que você quer, realizar os teus sonhos, né? Enfim, tantas pessoas realizam coisas tão difíceis, às vezes até consideradas sobre-humanas, que nada pode ser considerado assim tão impossível, tão difícil que não possa ser manifestado. Mas aqui o conselho é: você precisa estar preparado para o desafio, seja ele amoroso, seja ele profissional, seja ele na saúde, tá? Mas essa carta vai nos trazer mais de uma nuance, então é muito importante que vocês peguem essas cartas no baralho de vocês, essas cartas que são um pouco assim, ai, mas é corte, é colheita, é desafio, ou é amadurecimento, é sabedoria da montanha, ou é uma coisa muito difícil. É legal vocês pegarem a carta de vocês e fazerem uma convenção, tá? Nesse começo, principalmente, tenta ver pelo menos 3 palavras-chave que você vai adotar para cada carta. Eu já tive um aluno que ele criou um sistema dele com as cartas dele, onde a montanha só representava tal e tal coisa, né? Então, escolhe uma polaridade negativa e positiva para trabalhar. Vocês podem simplificar isso, tá? E deixar assim mais personalizada a leitura. Mas a intuição de vocês vai ajudar a definir esse processo também do que é essa carta, de como que ela está se comportando aqui, como um desafio ou como sabedoria. Mas será que eu não preciso ter sabedoria para enfrentar os desafios? Então a gente vai, às vezes, dar voltas no mesmo lugar, tá? Para você encarar um desafio, você tem que amadurecer as ideias, as tuas ideias, às vezes você tem que amadurecer mesmo para fazer alguma coisa na vida, tá? Às vezes você leva 20 anos para conseguir alguma coisa. Por quê? Porque você não tinha maturidade, né? Às vezes você casa 3 vezes para dar certo no terceiro casamento, mas antes não deu certo por quê? Porque você não tinha subido essa montanha. Talvez você não tinha autoconhecimento, talvez você tinha bloqueios, talvez você tinha preconceitos, talvez, enfim. Então, aquilo que eu falei, a gente só sabe quando passa pela experiência e aí se torna forte como uma montanha, se torna sábio, constrói uma fortaleza interior, digamos assim. E aí, quando você constrói essa fortaleza interior, você se sente mais preparado para a vida, né? Então, obstáculos a serem vencidos em longo prazo, atraso. Então, nada de pressa com a montanha. A montanha ela não dá para você fazer as coisas correndo, não é assim. Então, é uma carta que tem um tempo cronológico muito interessante, é bem diferente do cavaleiro. O cavaleiro está lá, lépido e faceiro, no cavalo dele, vindo, galopando pelo campo, entende? Com as notícias, com as coisas. A montanha não, a montanha está lá e você tem que respeitar ela para transpor ela, tá? Espera, processos jurídicos. Por que essa carta ela ficou como uma carta significadora de todos os processos judiciais? Divórcios, causas na justiça, tudo que envolva justiça, pode ser até pequenas causas, tá? A briga com o seu vizinho que virou uma pequena causa, né? Aquela incomodação que foi parar na justiça. Essa carta tem essa relação, e eu acredito, não sei o que o Lê pensa,
que é muito porque ela foi associada a Xangô, né? Sim, é o orixá da justiça. É, então, acho que faz bem muito sentido, né? Ser ligado à carta da montanha, ser ligado a esse tipo de coisa, né? Os processos jurídicos, né? A própria justiça mesmo. Que é uma energia lenta, muitas vezes as pessoas, quando vêm consultar, elas estão numa batalha na justiça por anos, né? E é um assunto delicado, não é um assunto que eu gosto muito de ver nas cartas, às vezes até eu encaminho assim para uma constelação, alguma coisa, porque a justiça, sei lá, parece que a leitura sempre é um pouco frustrante, porque sempre essa carta não Vai desenvolve sempre muito. demorar. É, Vai mas sempre é, demorado, né? Dependendo de qual carta vai sair junto, então, às vezes pode piorar um pouco mais aí, ou é. deixar um pouco mais rápida, né? E Também. aí, no relacionamento, pode simbolizar um momento de que o casal precisa, ou de muita solidez, né? Um casal que está há muitos anos junto, já passou por muitos desafios, então essa montanha até pode simbolizar aí positivamente uma força, né? Que esse casal tenha, mas também pode falar aí sobre questões de maturidade, de bloqueios, de alguns obstáculos a serem vencidos na relação. No campo do trabalho também, ou vai ser um projeto a longo prazo que você vai fazer, tá? Ou alguma coisa que vai te custar aí algumas noites sem dormir, que tem que ser bem planejado. Como o Lê falou, prestem atenção no que vai sair do lado dessa montanha, né? Porque pode dar uma amenizada ou não. Pode ser uma montanha de gelo, ou pode ser aquela montanha que tem um monte de árvore, sabe? Um monastério lindo lá numa colina, um negócio assim, pode ser, enfim. Pode ser a Serra de Gramado, maravilhosa, um hotel 5 estrelas nas montanhas, pode ser esquiar nas montanhas, né, gente? Então, tem muita coisa que envolve montanha, se a gente para pensar. Não tem montanha na praia também? Não tem umas praias que tem umas montanhas? Eu acho que essa carta também fala de a gente aprender a esperar também. A gente está muito imediatista hoje. A gente quer tudo para ontem. É, E ela vem para ensinar que nossa. tem que esperar, tem que aprender a esperar também. Pra As gente coisas que não vão nem é da ansioso, noite né, para o Lê? dia. Ah, para nós, né? Vai montar uma empresa, uma coisa, vai levar tempo, né? Até se firmar, até ser reconhecida, né? E as pessoas querem isso em 2, 3 meses, né? Às vezes as pessoas vêm perguntar, né? Eu tava recém montando a empresa, aí sai a carta da montanha, para É, esperar o tempo necessário. Aí falando de personalidade também, são aquelas pessoas bem rígidas, né? Não mudam muito de ideia, aquela cabeça dura. exatamente. Fala muito de bloqueios, preconceitos, essa carta também, né, Lê? Pode simbolizar. E na saúde? Na saúde, o que a gente poderia ver aí também? Sabedoria, maturidade, em termos de consciência, né? Isso. Alguma questão que precisa de muita sabedoria para ser solucionada também na área da saúde. Ou um tratamento mais longo que a pessoa vai fazer, né? Para ficar bem, para ficar estável, para se fortalecer. Legal. Disciplina também para a Dis- saúde. Disciplina na saúde. Uhum, sim. E qual seria a nossa combinação de hoje, Lê? Olha, que obstáculos estão surgindo na vida do consulente? Quais bloqueios ou atrasos estão sendo enfrentados pelo consulente? Qual é o maior desafio do consulente? É muito legal porque eu atendi uma pessoa no passado e a mesa da pessoa começou com essa carta. E a sessão fluiu a partir de uma pergunta inicial que foi feita, que quando eu vi essa montanha, eu perguntei qual era o grande desafio que a pessoa estava vivendo naquele momento. Bom, e aí a sessão desenrolou, porque realmente era uma montanha difícil de subir, gente. E a sessão foi toda em torno dessa montanha aí, desse desafio aí que a pessoa estava passando. Então, interessante. E ali, olha, o Leandro botou duas cartas que soma três, né? Tem duas combinações aí com o número três.
Então, aí eu até veria que tem alguma coisa de comunicação aí desse número 3. Mas vamos lá, Lê. E você, numa leitura aberta, o que diria? 21 e 23. E 3. Aqui eu coloquei como exemplo alguém que está perguntando de mudança. A gente está Ah, planejando devo me mudar? Tipo, fazer mudança. não entendi. É alguém que está pretendendo fazer uma mudança. E Então vai aí, claro que vai ter que amadurecer melhor, né? amadurecer essa ideia, esperar um pouco É, mais, ter paciência, né? é, Talvez organizar melhor. eu olhei assim, até me lembrou o Titanic, né? É com o iceberg. É meu iceberg. Não é uma montanha, Letícia, não viaja. Mas então, a mudança bloqueada ali, né? Um bloqueio, né? É um bloqueio, uma demora também. Uma demora. E não é às vezes a pessoa vem muito empolgada, né? Porque ela quer já, sei lá, ir daqui a um mês embora e fazer não sei o quê. E É que a gente aí estava falando do imediatismo, né? o imediatismo. E aí a gente vai lá e diz, então, mas as cartas estão dizendo que vai demorar um pouquinho, que você tem que se planejar melhor, né? Eu atendi uma pessoa que foi mais ou menos essa pergunta, e aí tá, ela entendeu, tudo bem, que tinha que planejar melhor. Aí eu perguntei, mas vocês já sabem como é que vão ir e tal? Eles não tinham nada planejado. Começaram a querer sair do país, nem passaporte tinham visto aí. Eles queriam ir, tipo, em 2, 3 meses. Não rola. É. Não, né? Uma mudança para fora do país. Então a montanha ela bota a gente na realidade um pouquinho, eu acho. Essa carta ela me puxa para a realidade. Quando ela sai para mim, eu falo, botar o pezinho no chão, né? Carta pé no chão. Vou botar Uma o pé carta no pé no chão. chão. Para amadurecer melhor. E eu vejo muita coisa da sabedoria nessa carta, né? E assim como o Lê falou que via lá o jardim da vida, eu também vejo muito a montanha da vida aí, né? Aonde que a gente está, aonde que a gente quer chegar e é muito interessante, porque para subir uma montanha, você não pode carregar muito peso. Então, para a gente avançar nos nossos objetivos, para chegar lá no topo ou chegar no nosso objetivo, a gente também tem que ir ao longo da jornada se desfazendo dos pesos, dos bloqueios, das crenças limitadoras, das nossas imaturidades, né? Para se fortalecer. É bonito, eu gosto da Carta da Montanha. Eu gosto.